Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Hoje eu quero trazer para vocês 7 tarefas que são bastante legais para você que quer ser projetista de jogos, tá pensando nisso, porque são rotinas que você pode adotar e que é legal para se aprimorar, para pensar melhor como é que tu pode ir evoluindo, né, como projetista, ganhar mais experiência, enfim, né. Então eu vou falar sobre isso, então ó, vamos nessa. Todas as redes sociais aqui do Fábrica já estão aqui abaixo para você acompanhar e saber das novidades. Vamos seguindo aí. É muito comum eu receber questões assim de que tipo de exercício que eu posso fazer para que eu seja um game designer melhor, ou que eu consiga trazer coisas novas no game design, ou que eu tenha inputs para minha criatividade, né, entradas, né, para minha criatividade, o que eu posso fazer, questão também de se organizar mesmo, se aperfeiçoar mais, né? Então, quero trazer algumas coisas assim que eu acho legais, que às vezes fogem do, estuda um livro, estude um material, faça um jogo, projete um jogo, que são coisas que também contribuem de certa forma, porque vão te ajudar a ter uma avaliação mais crítica e que pelo exemplo, por outras abordagens, você consegue também aprender, né? São outras formas também de aprendizagem, tá certo? E a primeira atividade que eu já quero fazer com vocês, que você pode fazer, analise os jogos que você está jogando. Então quer dizer, tu quer ser um desenvolvedor? Quer ser projetista de jogos? Então começa a jogar os jogos de vocês não só pensando como jogador, pense também como desenvolvedor. Então assim, por que o cenário foi feito daquela forma? Por que esse power-up foi colocado lá só agora na fase? Ou foi colocado ali naquele momento, daquele jeito? Sabe? Por que os controles foram usados e foram feitos dessa forma? Sabe? Que tipo de jogador está jogando esse game? Né? Quais são os motivos de escolha para essa arte? Começa a se questionar, sabe? O áudio, por que ele está se comportando nesse momento dessa forma? Por que ele muda depois? Entende? Para pensar que tipo de sensação que tu sente quando tá ouvindo esse áudio. Ou que essa arte te passa, né? A atmosfera que ela trabalha. Começa a ser crítico e começa a pensar sobre isso, sabe? Não só aceite receber esse tipo de coisa. Comece a analisar. É um ótimo exercício a análise. E eu acho que vai ser bem importante para que você depois possa aplicar nos seus projetos. Então essa é uma dica que eu daria. A segunda atividade que eu faria para você também, recomendaria, é a seguinte. Coloque como meta conhecer outras fontes de jogos. Porque a gente tem a tendência às vezes de só querer jogar jogo que a gente gosta. Então não, jogue jogos que tu não gosta, jogue jogos menores, que é aquela coisa, tu quer fazer um jogo de porte menor. Mas eu não sei nenhum jogo menor. Cara, então, como é que tu vai fazer jogo menor se teu portfólio aqui na tua mente é só de jogo grande? Fica complicado, né? E assim como você quer criar um jogo de maior porte também. E aí onde é que eu encontro jogo menor? Cara, internet, Steam, tem jogo indie, um monte de jogo indie menor. Então tem várias coisas que tu pode buscar, entende? Jogos digitais, jogos analógicos também, tabuleiros e cartas também. Se permita também, porque vai vir muita coisa legal dali também. Tá? São entradas legais, né? Outras plataformas também, joga no mobile alguma coisa. Eu, por exemplo, não sou tão fã de jogar em mobile, por exemplo. Mas eu me permito, às vezes, ver uma novidade, conhecer algo novo. Porque é importante pra gente estar olhando, né? Outros gêneros de jogos também, né? Se permita conhecer. Eu, por exemplo, eu não sou lá chegado muito em jogo de tiro. Mas eu procuro saber um pouco, dar uma olhada, jogar algum jogo. Pra pelo menos ter o mínimo de noção do que é esse tipo de jogo, entende? Porque senão a gente fica muito bitolado sempre na mesma coisa, né? Isso é muito ruim. E assim, também buscar outras experiências até que são mais reais, como por exemplo, paintball, como é que funciona esse tipo de jogo, escape room, reality show, até daí a gente vai dizer, mas tem que assistir um reality show. Cara, mas reality show é um game, cara, tem competição, tem competidor. É importante estudar, não tô dizendo que você vai ficar assistindo aquilo a vida inteira, mas é importante pelo menos ter uma noção do que se trata, como é que eles fazem para criar interesse, diversão ali, engajamento, sabe? É interessante tu observar essas coisas também, porque isso é aquela coisa de não ter preconceito, e daí já vai no nosso terceiro exercício, que é coloque como objetivo conhecer outros universos sem preconceito. Então permita-se conhecer outras coisas, mesmo que às vezes você não é tão fã, né? Eu, por exemplo, gosto de coisas tanto cults, vamos dizer assim, como coisas populares. Eu, por exemplo, eu não gosto muito, por exemplo, de literatura falando, né? Eu não gosto muito de Paulo Coelho, por exemplo, né? Já li livros do Paulo Coelho? Já li. Ele é mais popular, mas eu já li para pelo menos conhecer e ver o que ele tá querendo falar ali, né? Eu me permiti isso. Assim como já li aquelas capricho, revistas assim bem... Já li fofoca, coisa assim, já li, porque a gente se permite também conhecer. Às vezes vem sites que a gente nem imagina. Então eu não vejo problema nenhum nisso, entende? Assim como também já tive coisas eruditas que eu adorei. Por exemplo, eu gosto muito do Machado de Assis, principalmente do Alienista. Eu acho que é um livro
muito bom, o Alienista, é fantástico. É um livro que, pra quem gosta de leitura, eu recomendo. Mas também já li, por exemplo, Júlio Verne, que eu acho um pé no saco. Desculpa quem gosta de Júlio Verne, tá? Mas eu acho muito chato, muito científico demais e acaba muito detalhista também. Eu, particularmente, acho ele chato. Mas agora eu tô dizendo que ele é ruim? Não, pelo contrário. Olha, o Júlio Verne é um cara super conhecido nessa área, né? Mas não é o tipo de literatura que eu gosto. Mas mesmo assim, eu aprecio. Fui lá ler um trabalho dele, fui lá ler um livro dele. Esses dias mesmo, estava orientando um aluno meu que tá fazendo um jogo mais voltado para essa temática espacial. Eu recomendei um livro do Júlio Verne que trata exatamente dessa parte, né? Como referência, né? Pra ele entrar nesse universo mais. Então, quer dizer... a gente tem que se permitir, mesmo às vezes não gostando, mesmo às vezes não sendo o tipo de livro que a gente gosta, ou de outra mídia, né, ou de outra experiência, vamos dizer assim, né. Mas se permita, porque daí pode surgir outros insights, né. Game designer que fica bitolado com preconceito, com fechado assim, não vai dar muito certo, né, gente? Tem que ter uma mente bem aberta, né. E se tá curtindo aí essas atividades, já dá um joinha aí, que é bastante importante para divulgar esse vídeo pra galera aí. E pra gente fazer o Fábrica ser divulgado cada vez mais, tá certo? A quarta também recomendação de atividade que eu digo pra vocês é busque outras fontes de inputs, de entradas, né? Como meta, saia dos games também, né? E como eu falei aqui pra vocês de livro, pode ser história em quadrinho, pode ser filme, pode ser outras coisas também, como eu já falei aqui, né? Mas saia dos games também, sabe? Às vezes eu vejo o pessoal só buscando referência de game. O game. Não, cara, a gente tem um universo de coisas pra ter como referência pro nosso repertório criativo, que não é só o game, né? Porque a gente trabalha com jogo, vai fazer jogo. Não é só isso. Então, amplie esse campo de trabalho. Vai te ajudar muito nisso. E é assim, a gente não precisa se dedicar tanto tempo também a isso. Bota uma metinha, 10 minutinhos por dia tu lê um livro, por exemplo, ou tu fazer uma interação com isso, né? Então, sabe, às vezes a gente fica, por exemplo, em fila de banco, ônibus, em coisas do tipo, 10 minutinhos, entendeu? Tenta reservar para isso que vai ser importante para ti. Se você consegue criar esse hábito, cara, você vai ver que daqui a pouco tu tá matando vários livros aí, vários materiais e coisas, e você tá dando conta. Agora, se você não colocar, vai ficar empurrando com a barriga. E vai ficar empurrando com a barriga e nunca vai fazer nada. Então é legal, nem que seja uma meta pequena, mas que seja relevante para você se aprimorar nessas atividades que eu tô falando para você aqui. Também, outra questão que eu digo para vocês, a quinta atividade que eu diria para vocês fazerem também, é que estude não só o técnico, né? Às vezes eu vejo o pessoal muito só estudando coisa técnica, né? Mas não, goste também de estudar áreas diversas também, né? Então, por exemplo, gestão, vai estudar área de gestão, vai estudar marketing, vai estudar psicologia, né? Vai estudar sobre narrativas, que nem necessariamente são narrativas para games, mas estuda, né? Matemática, vai estudar história, vai estudar outras áreas que daí depois você começa a fazer o link e trazer para games. E aí tu vai ver que, opa, mas isso aqui dá para fazer em game aqui, isso aqui tem uma pegada ali. E aí você percebe, opa, mas olha só, né? Isso aqui é um aprendizado que eu posso levar para minha área de games também, sabe? Porque se a gente só ficar no livro de games, no material técnico de games, no não sei o que de games, cara, não é só livro de games, entendeu? Tem que buscar outras coisas também. Eu às vezes pego referência de material de estudo, de outras coisas que não estão ligadas à área de games, mas daí eu faço essa interpretação e trago para o universo dos games, entende? Você tem que ter esse feeling, essa percepção que vai te ajudar muito com muito material. Até inclusive lá no meu e-book gratuito Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes, eu trago alguns conhecimentos de outras áreas, e assim, longe de mim ser um especialista nessas outras áreas, mas pelo menos são noções que me ajudaram a já perceber isso no projeto de jogos e já fazer o jogo caminhar melhor para o jogador. Então eu trago isso lá no Segredo do Projeto de Games Viciantes, e tu pode baixar de graça, tá? Algum lugar aqui na descrição, algum lugar aí para te baixar. Aproveita e aprende mais. A sexta recomendação de atividade que eu diria para vocês também é participe de grupos e passe a ouvir e a debater e buscar ajuda também, porque a gente não sabe tudo, gente. Também tem direito a buscar ajuda. Isso aí é importante, gente. Participar de grupo, trocar ideia. Claro, aquela ideia sadia, né? Não é aquela ideia de embate quem é melhor, não é aquela ideia de vou te enfiar a goela abaixo a minha opinião, porque isso aí, quando a pessoa parte desse princípio, basicamente não tem debate, né? É querer ego inflado querendo se mostrar, né? Eu falando do debate que é bacana, da troca de ideias, da evolução, um contribui, o outro joga. Então isso aí é importante, participar de grupos virtuais, participar de grupos presenciais, ir para eventos. Cara, isso é fundamental, é muito bacana, né? Tanto que nos meus cursos do Fábrica eu sempre tenho grupo de alunos por isso,
porque eu sei o quão importante é a comunidade, né? Você favorecer a comunidade, a troca de ambientes. Isso aí é importantíssimo. E pra gente até se fortalecer e um ajudar o outro também. Claro que parte do aluno buscar participar também, né? Não vou botar uma arma na cabeça de ninguém e dizer, ó, participa aí, até obrigado. Óbvio que não, né? Mas é interessante você propiciar esses momentos, porque daí a pessoa pode ter mais aprendizado trocando com outras pessoas e tendo outras visões. E se às vezes não concordar, respeitar a opinião do outro também, né? O importante é o respeito, afinal de contas. Ninguém pensa igual a todo mundo, né? E o último que eu daria como atividade para vocês, claro, vou ter que falar isso, e isso é fundamental, é crie jogos. Qualquer tamanho, qualquer experiência, mas cara, bota em prática, tá? Meninos e meninas, bote em prática. Vai lá, projeta, implementa, testa, valida com pessoas, mas bota em prática isso aí. Fazer jogo, cara. Criar portfólio, criar XP. Isso aí não tem preço. Isso é fundamental e teria que estar aqui também na nossa lista de exercícios, com certeza. Um ótimo lugar para isso é Game Jam, tá? Mesmo que não dê dinheiro essa Game Jam, que seja só para você ter experiência. Tá? Às vezes eu vejo o pessoal falando, porque vai lá fazer um jogo na Game Jam, não pode nem vender, só perde tempo. Mas isso é o pessoal que já tem experiência falar esse tipo de coisa. Para quem tá começando, é importante ganhar essa primeira experiência para, fiz um primeiro jogo, consegui, me realizei, ganhei a experiência necessária para depois fazer um projeto melhor, sabe? Para quem tá começando, a Game Jam é fundamental. Claro, o cara que já tá cheio de experiência, Game Jam talvez não seja mais o evento tão apropriado para essa pessoa, mas para quem está começando, nossa, é fundamental, é um aprendizado enorme. Eu mesmo, com a experiência que eu tenho, eu acho legal o Game Jam. Eu sempre tenho um contato que vale a pena, que tu aprende alguma coisa nova, nem por menor que seja, tu sempre aprende. Então, Game Jam é uma ótima dica nessa 7ª aí de botar em prática, tá bom? E você, gente, o que você faz como atividade aí para ser um projetista de jogos bacana e se manter melhorando cada vez mais e se aprimorar e tá mais bacana? Diz aí pra mim nos comentários o que você tá fazendo para ganhar mais experiência, mais XP aí na área de projeto de jogos. Vai ser bacana de trocar uma ideia e mostrar para outras pessoas outras alternativas também, tá certo? Então, ó, já dá um joinha, compartilha esse vídeo, divulga para quem tá precisando também, se inscreve no canal e muito bacana você estar aqui presente comigo para aprender mais sobre game design, sobre projetos de jogos, tá bom? Muito obrigado, tchau para vocês então e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos. Valeu!